Palavra de vida dentro do seu lar. Bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar indo de encontro à sua alma nesta manhã maravilhosa. Hoje nós vamos de palavra de vida em 2 Crônicas, capítulo 29. Vamos falar a respeito de Ezequias, Acás, Senaqueribe, o rei da Síria. E vamos falar de dois exemplos que você pode seguir, que Ezequias seguiu. O exemplo do pai Acás, que foi um truculento, que foi um ordinário, que governou da pior forma possível. E o exemplo de Davi, que foi segundo o coração de Deus. Mesmo com seus erros e embates, Davi se arrependia e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com seus erros, com as suas falhas, se você se rendeu ao arrependimento verdadeiro, você pode ser perdoado e o seu nome pode ser escrito no livro da vida. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Tenho, pois, Ezequias dizendo, tenho, pois, agora em meu coração, presta bem atenção, Ezequias dizendo, Acás tinha morrido, Acás foi um rei truculento, um rei mau, fechou todos os templos daquela época, fez sacrifícios, fez tanta coisa ruim, acabou com o exército, acabou com o dinheiro, acabou com a credibilidade, acabou com tudo, deu uma terra inútil, ficou uma terra inútil, não tinha mais nada naquela época, morreu Acás. Acás ele foi tão ruim, tão truculento, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que quando no capítulo 27 de 2 Crônica, quando eles foram enterrar Acás, tinha um lugar certo para enterrar os reis daquela época. Eles não quiseram enterrar Acás no lugar dos reis, no local de enterrar os reis. Tão ruim que Acás foi, tão aberração que ele foi para o reino de Deus. Acás envergonhou de verde, de preto, branco, verde, amarelo, azul, vermelho, o nome de Deus. Acás morreu, sobrou a herança, e o filho dele chamava-se Ezequias. A herança só é sua se você for lá assinar e tomar posse dela. Apresentaram para Ezequias esta herança, um reino, uma terra sem dinheiro, sem exército, sem credibilidade, sem condições nenhuma de ser restituída. Às vezes você está olhando para dentro de você e está desta forma também, você se vê sem condições nenhuma de se erguer, sem condições nenhuma de continuar a sua caminhada, sem condições nenhuma de levantar a cabeça e ir em frente. Ezequias pegou o reinado, Ezequias não olhou para a dificuldade, Ezequias não olhou para a falta de dinheiro, Ezequias não olhou pela perseguição, Ezequias não olhou pela falta de exército, pela falta de credibilidade. Ezequias tinha um exército na frente para enfrentar, que chamava o exército da Síria, o rei Senaqueribe. Este rei foi levantado por Satanás para perseguir Ezequias, para querer matar. Esse rei, ele era tão perseguidor que ele fez cartas e mandou ao povo naquela época falando que Ezequias não valia nada, que Ezequias era igual seu pai Acás. O rei falava que o pai do rei Senaqueribe cansou de bater e vencer batalhas contra Acás, o rei pai de Ezequias. Ele vencia, sabe por que ele vencia? Porque Acás dava brecha, atrás andava contra a mão de Deus, Acás não obedecia. Mas as cartas não conseguiram parar Ezequias. A perseguição de Senaqueribe não conseguiu parar Ezequias. A Bíblia vai nos dizer que Ezequias pegou o reinado. Aí ele disse no versículo 10 de 2 Crônica 29, a chave para você vencer. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Daniel, que Daniel assentou no coração dele não contaminar com as iguarias do rei. Assentou. Daniel não fez um voto, não fez um propósito, não, ele assentou no coração, ele decidiu a não contaminar com as iguarias do rei, com a ração do dia a dia. Se você sentar no seu coração hoje, você vai conseguir. A Bíblia vai dizer no versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônica. Não se esqueça, é palavra de vida dentro do seu lar com o bispo Alisson Marques.
Tenho o quê? Pois, agora. Não foi ontem, não é amanhã, não é no passado, não é no futuro, é agora que você tem que decidir. Em meu coração, Ezequiel dizendo, tenho pois agora em meu coração o firme desejo, o firmamento, desejo de estabelecer uma aliança com Deus. Ele tinha o firme desejo de estabelecer uma aliança com Deus, o Senhor, Deus de Israel, para que o fogo do juízo e de sua ira se afastem de todos nós. Ele estabeleceu no seu coração uma aliança com Deus, para que o fogo do juízo de Deus e da ira de Deus se afastasse do povo. No capítulo 32, no verso, louvado seja o nome do Senhor, 20, a Bíblia vai dizer assim: Deus ouve a oração do seu servo. Deus só ouve a oração de servo, viu? Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Então Deus, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os soldados experientes de guerra. Quer saber, atenção? Basta você se arrepender, basta você clamar, que o Senhor vai enviar um anjo só basta para que Deus te dê a vitória. Presta bem atenção, você precisa sentar no seu coração a viver uma vida reta, a viver uma vida santa, a viver uma vida agradável a Deus hoje, não amanhã. Hoje, não preocupe com a luta, com a prova, com a perseguição. Não se preocupe que não tem credibilidade. Não se preocupe que estão dando mau testemunho. Não se preocupe com falta de dinheiro. Não se preocupe com nada. A Bíblia vai nos dizer, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Como Deus honrou Ezequias, ele vai te honrar também. Ele tinha dois exemplos. Ele podia seguir o exemplo de um perdedor, que era do seu pai Acaz, mas ele podia também seguir o exemplo de um vencedor, que era seu pai Davi. Siga o exemplo do vencedor e seja vencedor. Beijo no seu coração. Uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de vida com o bispo Alisson Marques dentro do seu lar.